A mensagem dessa noite tem como base a primeira epístola de João, capítulo 2, versos 7 a 11. É uma continuação do que vínhamos dizendo. João, pode deixar, já tem aqui água, obrigado. No domingo próximo passado, nós vimos que o apóstolo João mostrou as evidências de quem conhece Jesus de verdade. Nós vimos isso nos versos 3 a 6, e eu vou ler outra vez, porque o texto é importante para a perfeita compreensão do que vamos falar hoje. E nisto sabemos que o temos conhecido, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso, e a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós vimos 4 evidências de que alguém realmente conhece o Senhor. A primeira evidência é a obediência aos seus mandamentos, por isso que o texto diz, e nisso sabemos que o temos conhecido, se guardamos seus mandamentos. A segunda evidência é a obediência aos mandamentos, porque a obediência aos mandamentos nos leva a expressar o perfeito amor de Deus. O texto diz, aquele que diz, eu o conheço, mas não guardo os seus mandamentos, esse é mentiroso e a verdade não está nele. A terceira evidência, ainda a obediência aos mandamentos, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E quarta e última evidência é andarmos como Jesus andou. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Seria o caso de perguntarmos como é que Jesus andou. Ele obedeceu os mandamentos, e nele o amor de Deus foi perfeito. João 15, 9 e 10, ele disse, o Senhor Jesus, como o Pai me amou, também eu amei vocês, permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Jesus pregou algo que ele vinha fazendo. Ele disse, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Ele havia dito no verso 9, como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Os 5 primeiros mandamentos da Bíblia, vamos voltar um pouquinho. Antes disso, convém dizer que os judeus conseguiram catalogar 613 mandamentos no Antigo Testamento, especialmente nos 4 primeiros livros da Bíblia, 613. Hein? Não, são 613. Mas há uma ênfase em 10 desses mandamentos, que são chamados os 10 mandamentos, não é? Jesus sintetizou esses 10 mandamentos em apenas 2 mandamentos,
E o primeiro mandamento em importância ensinado por Jesus, já temos falado sobre ele aqui inúmeras vezes. Alguém chegou para Jesus, vendo que ele tinha sido bem sucedido numa conversa ou numa arapuca que tinham armado para ele, para ver se ele caía. Então, essa mesma pessoa aproximou-se de Jesus e perguntou: qual é o principal de todos os mandamentos? Eu estou lendo Marcos 12, 28b, vou ler até o 30. Perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. Esse mandamento, como já temos dito inúmeras vezes, ele fala da necessidade que temos, eu e você, de colocarmos Deus em primeiro lugar na nossa vida. Ele deve ser a pessoa mais importante. E se é a pessoa mais importante, eu devo dedicar tempo para estar com Ele, para falar com Ele, para ouvir o que Ele tem a dizer-me. Eu devo gastar tempo com a sua palavra, eu devo gastar tempo em oração, eu devo me preocupar em levar na devida consideração aquilo que Ele fala, especialmente porque Ele não é outra coisa senão Deus. E Deus, se nós o temos como nosso Deus, nós devemos temê-lo, não como quem tem medo, mas como quem sabe que Deus é Deus. E com Deus a gente não brinca, não é? Essa é uma das razões pelas quais um dos 10 mandamentos é que eu não devo levar o nome de Deus, não devo usar o nome de Deus em vão. Mas Jesus então mostrou esse primeiro mandamento, e quem guarda esse mandamento cumpre no mínimo os 4 primeiros mandamentos dentre os 10 citados no Velho Testamento. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Alguém pode dizer: bom, mas eu não tenho outros deuses, porque eu só cultuo a Deus. Mas será que ele está tendo o primeiro lugar? Porque nós podemos fazer de situações, de pessoas, de coisas, de valores, podemos colocar tudo isso no lugar de Deus, se damos mais atenção, mais tempo, mais ocasião a estas coisas do que ao próprio Deus, através da sua palavra, da nossa convivência com Ele em comunhão. Eu creio que nós vivemos um tempo onde as pessoas usam esse aparelhinho aqui, alguns usam-no várias horas por dia. Isso revela onde é que está o nosso amor. Está aqui? Está nas pessoas que nós buscamos através desse aparelho? Enfim, não cabe a mim dizer mais sobre isso, mas eu creio que você sabe disso. Segundo mandamento, entre os 10, não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Isso tem a ver com o primeiro. Não tenha outros deuses diante de mim. O terceiro mandamento: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. A gente sabe que é comum usar o nome de Deus de uma forma que parece que não é a melhor forma, né? Nós usamos ele como expressão de um susto, de uma situação que nos impressiona, às vezes num bom sentido, e às vezes expressando medo, temor, mas nem sempre nós estamos realmente raciocinando o que nós estamos dizendo. O quarto mandamento: guarde o dia de sábado
para o santificar, como o Senhor seu Deus lhe ordenou. A palavra que é traduzida por sábado é a palavra sabate. Sabate significa descanso. E Deus descansou no 7º dia. À luz do Novo Testamento, nós não vemos Jesus enfatizando esse mandamento, mas vivendo esse mandamento na sua essência. Jesus criticou porque havia um legalismo muito grande na guarda do sábado e havia a negligência de coisas que eram muito mais importantes. As pessoas valorizavam o sábado e não as pessoas. E Jesus disse que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, e ele disse, eu sou o Senhor do sábado. Então, ele é mais importante do que o sábado em si. O sábado foi feito, de acordo com o livro do profeta Isaías, aliás, de acordo com o que diz o profeta Isaías no capítulo 58, nos últimos versos, ele diz que foi feito para que nós nos deleitássemos nele. Eu vou até ler esse texto, que não estava aqui nos meus planos, mas eu creio que vale a pena ver, porque esse texto para mim, ele é muito significativo. O verso 13 diz assim, se vigiares os seus pés, para não profanarem os sábados, e ele vai definir o que é profanar o sábado. Se deixarem de cuidar dos seus próprios interesses, no meu santo dia, se chamarem ao sábado o meu prazer, e santo dia do Senhor, digno de honra, se guardarem o sábado, não seguindo os seus próprios caminhos, não pretendendo fazer a sua própria vontade, nem falando palavras vãs, então vocês terão no Senhor a sua fonte de alegria. Eu os farei cavalgar sobre os altos da terra, e os sustentarei com a herança de Jacó seu pai, porque a boca do Senhor o disse. O sábado tinha o propósito de levar o homem a separar um dia para que nesse dia ele ficasse por conta do Senhor, para ele se deleitar no Senhor, para ele buscar a face do Senhor. E alguém vai perguntar, e hoje, na nova aliança? A nova aliança, nós encontramos o que diz a palavra em Romanos, capítulo 14, eu espero ter acertado, vamos ver se é aqui mesmo. A partir do versículo 5 diz assim, alguns pensam que certos dias são mais importantes do que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Ele está falando de judeus e não judeus. Os judeus se apegavam ao sábado. E os gentios não tinham, para eles era indiferente. Ele diz, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo faz isso para o Senhor, porque dá graça a Deus. E quem não come de tudo é para o Senhor, que não come e dá graça a Deus. Agora veja o que ele diz depois, porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para este fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão e por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois,
Cada um de nós prestará contas de si mesmo diante do Senhor. Então o texto mostra que, e o apóstolo Paulo escrevendo aos Colossenses, ele disse que nós não devemos estar apegados à guarda do sábado. Eu vou lá para não ter confusão na mente de vocês. Vamos para Colossenses capítulo, acho que 2, vamos ver lá. Versículo 8. Tenham cuidado para que ninguém venha enredá-los com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo, porque nele, é uma referência a Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele vocês receberam a plenitude, ele é o cabeça de todo principado e potestade. Nele também vocês foram circuncidados. Não com uma circuncisão feita por mãos humanas, mas pela remoção do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual vocês também foram ressuscitados, por meio da fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vocês estavam mortos nos seus pecados e na incircuncisão da carne, ele lhes deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os seus pecados. Vou lá para o 16. Portanto, que ninguém julgue vocês por causa de comida, de bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Não deixem que ninguém se faça de árbitro para vocês, para desqualificar vocês, com pretexto de humildade e culto de anjos, baseando-se em visões, estando cheio de orgulho, sem motivo algum na sua mente carnal, e não retendo a cabeça, a partir da qual todo o corpo suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que vem de Deus. Bom, eu sei que o texto é mais complexo aqui em Colossenses, mas o que ele está dizendo é o seguinte: nós não devemos ser julgados por guardar ou não determinados dias, como faziam os judeus. Mas se nós o fizermos, que façamos para Deus. E existe um outro texto em 1 Coríntios, capítulo 5, eu vou voltar ao texto original, 2 Coríntios, capítulo 5, versículos 13, se não me engano. Verso 14, diz: pois o amor de Cristo nos domina, porque reconhecemos isso, um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então esse texto diz que eu e você devemos viver para ele, porque nele morremos, nele fomos sepultados, nele ressuscitamos. E nós morremos com ele, fomos sepultados com ele, ressuscitamos com ele para ser dele, para pertencer a ele, para estar com ele. Então essa é a essência dos 4 primeiros mandamentos, que nós conhecemos como 10 mandamentos, e essa é a essência do ensino de Jesus. Ouve, pois, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força e de todo o seu entendimento. O segundo mandamento em importância ensinado por Jesus está em Marcos 12, 31. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que esses. Então, quem guarda esse mandamento, cumpre no mínimo 6 últimos mandamentos. E, dentre os 10, o 5º mandamento manda você honrar seu pai e sua mãe,
como o Senhor seu Deus lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor seu Deus lhe dá. Esse mandamento é repetido em Efésios capítulo 6, versículo de 1 a 3, diz assim: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. Então, o apóstolo Paulo diz que é o único mandamento com promessa, dentre os 10 é esse. Então, as pessoas que devemos honrar são os nossos pais, em primeiro lugar. Mas depois vem o 6º mandamento: não mate. Jesus diz que a gente mata as pessoas, não é quando tira a vida delas, não. É quando a gente mata no coração, quando a gente tem ódio, tem rancor, tem ressentimento. O 7º mandamento: não cometerás adultério. Jesus diz que a gente comete adultério não apenas quando comete o ato, mas quando deseja cometer o ato. Quando na nossa imaginação nós estamos deitando com alguém que não é o nosso cônjuge. E ele diz também, o 8º mandamento: não furte. A gente furta muitas coisas, podemos furtar muitas coisas, o tempo das pessoas, se trabalhamos, nós podemos usar aquele tempo para o qual nós estamos ganhando para outras coisas que não aquelas para as quais estamos recebendo. Podemos furtar coisinhas pequenas no trabalho. Todo mundo pega um lápis, uma caneta, uma coisa, mas não é sua. Então você não tem que pegar. Nós temos que ter cuidado com os detalhes, não para ficar doentes, andando e pisando em ovos, mas temos que pensar. O 9º mandamento: não dê falso testemunho contra o seu próximo. E o 10º: não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Olha, Jesus sintetizou isso da seguinte forma: o 2º mandamento em importância ensinado por Jesus: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E Jesus disse: não há outro mandamento maior do que este. O primeiro, que já falamos, e o 2º. Porque ele sintetiza todos os 613 e, de modo especial, os 10 mandamentos. Por isso Jesus disse ainda: não há outro mandamento maior do que este. Mas a evidência de que alguém guarda o primeiro mandamento é que este guarda também o 2º. Veja o que eu disse. A evidência de que alguém guarda o primeiro mandamento, que eu amo a Deus com todo o meu coração, com toda a minha alma, com toda a minha força, com todo o meu entendimento, é quando eu guardo o 2º. Essa é a evidência externa de algo que só eu sei no meu interior. Então, se queremos saber se amamos realmente Deus como a pessoa mais importante, se damos crédito à sua palavra, ao seu ensino, então isso vai se revelar, vai ser externado através do cumprimento do 2º mandamento: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Por isso que na 1 de João capítulo 4, versículo 20 e 21, nós vimos isso na semana passada. O apóstolo João diz assim: se alguém disser amo a Deus, mas odiar o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama o seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. E o mandamento que dele temos é esse: quem ama a Deus, que ame também o seu irmão. Quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Por quê? Porque Deus é amor.
E se nós estamos nele, estamos andando com ele, nós vamos amar. Se fosse uma coisa fácil, não tinha mandamento. Se fosse algo natural, não tinha mandamento. Mas o mandamento existe para que nós entendamos que eu preciso dele para guardar esse mandamento. Como, aliás, preciso dele para guardar todos os mandamentos. Nós não podemos fazer isso sem ele. Não podemos viver a vida cristã. Eu tenho dito aqui inúmeras vezes. O Senhor não planejou a vida cristã para que eu viva a vida cristã, mas para que eu saia do caminho e deixe Ele viver a vida dele em mim. Então, às vezes a pessoa parece externar ou diz, eu estou me esforçando, eu tenho... Olha, não se esforce não, você vai dar com os burros na água. Você vai se frustrar, Não existe melhora para a carne, não existe mudança na carne, a carne não muda. Ela é a mesma sempre, todos os dias, e vai ser assim até o fim. O que nós temos que fazer é rejeitar aquilo que a carne é e pede, e realmente depender dele. E depender dele implica em buscá-lo em oração, e dizer, olha, eu não posso. Mesmo que você tenha que repetir isso todos os dias, mas eu quero. Eu quero amar a Ti mais do que mais do que tudo. E quero amar aqueles que parece muito difícil amar. Sempre vai ter alguém que vai ser difícil de amar. Então, nós temos que entender que cumprir esses mandamentos é impossível para nós, mas não para o Senhor. 1 de João, eu vou ler um texto que já li muitas vezes aqui também, mas 1 de João, capítulo 4, acho que é 20, vamos ver se eu acertei. Não, esse foi o que nós vimos agora. Então, acho que eu não vou achar aqui assim fácil, não. Eu pensei que fosse... Esse é no capítulo 4. Ele diz que nisto manifestou o amor de Deus por nós, em que o Pai nos deu o Filho para que nós possamos viver por meio dele. É isso que diz o texto, nas minhas palavras. Mas se você achar aí no capítulo 4, você depois me diz, eu digo para vocês. O apóstolo então, o João então, enfatiza o segundo mandamento. Por quê? Porque é através dele que eu mostro que eu cumpro o primeiro. Então, ele diz... Primeiro, eu tenho que ficar de olho no relógio, porque eu tenho que terminar em tempo. O apóstolo João enfatiza o segundo mandamento dizendo, primeiro, esse mandamento é antigo. João 2,7a diz assim, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. O que é que João quis dizer com isso? Ele está citando o mandamento antigo da lei, o mandamento antigo do Velho Testamento. E o que diz esse mandamento? O texto é Levítico 19:18, diz assim, não procure vingança, nem guarde ira contra os filhos do seu povo, mas ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Eu sou o Senhor. Então esse mandamento é antiquíssimo. Então, Jesus está dizendo, João está dizendo, amados, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo. Então, ele existe desde o livro de Levítico. Segundo, este mandamento foi ensinado por Jesus. 1 João 2,7 diz, amado, não lhes escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo,
que vocês tiveram desde o princípio. Esse princípio é desde o Velho Testamento. Agora, ele diz também, esse mandamento antigo é a palavra que vocês ouviram. Ouviram de quem? De Jesus. Porque ele disse isso o tempo todo. Terceiro, esse mandamento era antigo, mas é também um mandamento novo. Como é que o mandamento antigo pode ser também novo? O texto diz, por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo. Então, vamos ver isso em quarto lugar. Esse mandamento era novo porque ele era verdadeiro em Jesus. Eu disse aqui no início que Jesus não pede que eu e você façamos algo que ele não viveu. Você vai dizer, bom, Jesus viveu. Alguns dizem porque ele é Deus. Não, ele não veio aqui como Deus, ele veio aqui como homem. E como homem, para viver esse mandamento, ele teve que abrir mão da sua vontade, de N fatores, porque ele foi... Bom, eu preciso que você saiba também uma coisa que está escrito em Hebreus 4, 14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firme a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Pelo contrário, ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Nós somos chamados, então, primeiro temos ele como exemplo. E ele pode entender-nos porque ele passou pelas mesmas coisas que eu e você passamos. Ele não viveu aqui como Deus, ele viveu aqui como homem. Como homem, ele foi tentado à nossa semelhança. E ele não pecou. Mas o que eu quero dizer é que nós todos somos pecadores. Por isso que ele veio para receber sobre ele a nossa transgressão. Por isso que ele é o Cordeiro de Deus, perfeito, sem mácula, que poderia morrer no nosso lugar. Uma pessoa igual a mim, a você, não poderia morrer no lugar de ninguém. Mas ele, porque veio e foi perfeito em obediência, e ele foi obediente até a morte, ele podia morrer por nós que somos desobedientes. Somos pecadores. Então, o que eu quero dizer é que ele sabe o que eu e você vivemos. Ele sabe das nossas fraquezas. E ele pode se compadecer de nós. É isso que diz o texto de Hebreus. Então, em quarto lugar, esse mandamento era novo porque verdadeiro em Jesus. Por outro lado, o que lhes escreve é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele. João está dizendo aquilo que é verdadeiro nele. Não é algo da boca para fora. Em Jesus ele é verdadeiro. Foi verdadeiro enquanto esteve ali com João e os mais apóstolos. Continua sendo verdadeiro hoje, né? Hoje nem se fala. Jesus disse aos seus discípulos, está registrado em João 13, 34, eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Agora veja o que ele diz logo depois. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Então não é como a lei diz, mas é como eu amei vocês. E quem eram os seus apóstolos? Todos eles pisaram na bola, todos eles falharam,
todos eles, do ponto de vista humano, decepcionaram Jesus. Eu não creio que decepcionaram Jesus, porque Jesus sabia o que era o homem e sabia, pelo Espírito de Deus que estava sobre ele e estava nele, ele sabia o que havia no próprio homem. E ele mesmo disse que Pedro haveria de traí-lo, que nenhum só ia ficar com ele na hora H, em que ele estivesse precisando. Quando foi preso, todo mundo tirou o time, todo mundo saiu fora, com medo de ser preso com ele e sofrer as coisas que ele acabou sofrendo. Então ele sabia bem sobre isso. Hoje aqui de manhã, no culto, foi citado um texto que está em João capítulo 13, versículo 1, que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. É o final do verso 1 de João 13, 1. Então, sabendo que estava prestes a ir à cruz, a Bíblia diz que ele, tendo amado os seus, os amou até o fim. E tem uma versão que diz, e os amou perfeitamente. Eu tenho o texto aqui, só que eu já tinha até me esquecido. O texto diz assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E uma outra versão diz, amou-os perfeitamente até o fim. É um amor que não muda, não altera, é um amor igual, tal como o amor que o Senhor tem por nós. Mas, em quinto lugar, esse mandamento também era novo, porque verdadeiro em Jesus e em nós. Em nós. Por outro lado, o que lhes escrevo é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em nós. É verdadeiro nele e em nós. Será que a gente pode dizer e em nós? João disse. João 2,6, que nós já vimos, diz assim, quem diz que permanece nele, esse deve também andar como ele andou. Ou seja, aquilo que foi visto nele deve também existir em nós. A maneira como ele andou, como ele agiu, como ele procedeu, esse é o modelo para nós. João escreveu em 1 de João 2,8, por outro lado, o que lhes escrevo... em sexto lugar, esse mandamento também pode ser verdadeiro em nós, porque as trevas vão se dissipando, e a verdadeira luz, que é Jesus, já brilha. Veja que quem tem que brilhar não sou eu, é Ele que tem que brilhar. Não é Ele que tem que brilhar, é Ele que brilha. E se a gente deixa Ele brilhar em nós, o que vai sair é Jesus. Na última célula nós estávamos falando sobre a videira. E a videira é Jesus, na figura que ele usa em João 15. E nós somos os ramos. Se eu permaneço nele, eu dou o fruto. Que fruto? O meu fruto? Não, eu dou o fruto da videira. Qual é o fruto da videira? É Jesus. Então o que sai é Jesus. Nunca vai ser o Paulo, nunca vai ser a Ana Bia, nunca vai ser nenhum de nós aqui. Vai ser sempre Jesus, porque é Ele que tem que aparecer. João diz, convém que Ele cresça, que eu diminua. Veja o que Jesus disse. O texto diz, por outro lado, que ele lhes escreve é um mandamento novo, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês, porque as trevas vão se dissipando e a verdadeira luz já brilha. João disse, de novo lhes falou dizendo, eu falei errado,
João 8,12 diz assim: de novo Jesus lhes falou, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Terá a luz da vida. Quem terá a luz da vida? Quem segue Jesus. Seguir Jesus significa andar como ele andou. Então, o que vai sair é Jesus. Ele é a luz, e se eu estou andando com ele, então o que vai sair de mim vai ser a luz. Mateus 5, 14 a 16. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada no alto de um monte, mas nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Essa luz que nós temos que manifestar não é outra senão a luz de Jesus. E outra vez, se o texto diz, para que vejam as boas obras que vocês fazem, glorifiquem o Pai de vocês. Por quê? É tudo através de Deus, na pessoa de Jesus e do seu Espírito. Mas, para finalizar, o apóstolo João mostrou ainda duas outras evidências. A primeira, evidência de uma relação falsa com Jesus. 1 de João 2, 9 e 11. 9 e 11. Verso 9, depois o verso 11. No verso 9 ele diz: quem diz estar na luz, mas odeia o seu irmão, está nas trevas até agora. No verso 11 ele diz: mas quem odeia o seu irmão está nas trevas, anda nas trevas e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa é a primeira evidência de uma relação falsa com Jesus. É impossível estar com ele e andar nas trevas. A segunda evidência de uma relação verdadeira com Jesus é a evidência de uma relação verdadeira com Jesus. Está no verso 10. Quem ama o seu irmão permanece na luz. Quem é a luz é Jesus, eu permaneço nele. Jesus diz: quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Que fruto é esse? É Jesus. O fruto não pode ser diferente. O fruto da videira vai ser sempre Jesus. O fruto de Jesus em nós vai ser sempre Jesus. Conclusão. Foi por isso que o apóstolo João havia dito, e nós já vimos inicialmente. 1 de João 1, 5 a 7. A mensagem que dele ouvimos e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz, e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Andar nas trevas é não amar o irmão. Amar nas trevas é guardar ressentimento contra alguém. Andar nas trevas é não perdoar. Amar nas trevas é não amar. Andar na luz é amar o irmão, amar o nosso próximo. Por isso, se dissermos que mantemos comunhão com ele, andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então vamos refletir sobre isso, para que nós não sejamos apenas pessoas religiosas, que cumprem aparentemente a sua obrigação, mas pessoas que
tem um compromisso com Jesus, que amem a Deus na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito com todo o coração, com toda a alma, com toda a força, com todo o entendimento, e o próximo como a nós mesmos. Não podemos fazer isso sem Ele. Isso requer conhecimento contínuo dele, crescimento continuamente nele, no conhecimento dele, da sua vontade, relacionamento com ele. João fala o tempo todo de ter comunhão, fala o tempo todo de permanecer nele, fala de vínculo, fala de envolvimento. Nós não podemos pensar na nossa relação com Jesus a menos que nos envolvamos com ele. É um casamento, e casamento requer unidade, requer comunhão, requer comunhão, compromisso, intimidade. Muito bom, muito bem lembrado.